então vamos lá, mais um Fast Marketing no ar. Eu já perdi as contas de qual episódio nós estamos, mas isso não importa, porque hoje nós vamos falar sobre públicos personalizados. Tudo o que você precisa saber para tirar o máximo dos seus anúncios no Facebook e no Instagram. Esse é um tema super importante, super pedido também, por isso ele está aqui no Fast Marketing de hoje. Então, vamos falar sobre isso, como que a gente pode usar esse recurso para poder segmentar melhor aí os nossos anúncios e sair aí da tentativa e erro que os interesses na hora de criar as nossas campanhas acabam gerando. Bem, eu optei por trazer o tema públicos personalizados aqui porque muita gente nem sabe que isso existe, tá? Então, se esse é o seu caso, esse episódio do Fast Marketing é para vocês. Se você já conhece, a gente vai ter algumas sacadas extras aí. Então, pra gente começar, é sempre bom falar, caso você ainda não saiba, que todos os episódios do Fast Marketing são oferecimento Social Sell, o meu treinamento completo de marketing nas mídias sociais, o caminho mais rápido para você gerar de R$2.000 a R$55.000 em vendas usando Facebook, Instagram, Messenger e WhatsApp. Se você quiser se aprofundar nesse assunto e saber todas as sacadas e estratégias de como usar os públicos personalizados para atrair mais clientes, entra lá no Social Sell que você vai descobrir como no meu treinamento completo. Procura aqui na descrição do vídeo o link para você saber mais aí sobre esse treinamento. Vê lá se tem vagas abertas. Se tiver, aproveita, porque elas não vão ficar abertas por muito tempo. Então vamos lá. Só para a gente contextualizar aqui um pouquinho sobre esse tema de públicos personalizados, deixa eu falar principalmente para quem nunca ouviu falar ou, enfim, já ouviu por aí, públicos personalizados, custom audience, tem uns termos meio em inglês para isso, mas a gente fala aqui o bom e velho português. Públicos personalizados, o que é isso, querida Camila? Bem, públicos personalizados são recursos de segmentação que o Facebook oferece para que você atinja aí os seus clientes em potencial. Mas você pode perguntar, mas Camila, o Facebook não dá a opção da gente trabalhar lá com os interesses? Dá sim. Só que quando você opta lá pelos interesses do Facebook, é como se fosse uma grande tentativa e erro, tá? Porque na medida que você vai usando o Facebook, ele vai colocando cada um de nós dentro de uma caixinha. Então, é possível que a pessoa curta uma determinada página, tenha curtido essa página há 5 anos atrás, quando ela estava grávida, por exemplo. Hoje ela não está mais grávida, mas ela continuou curtindo aquela página. Então, é possível, né, que em casos assim, a pessoa curte a página, tem um determinado interesse, mas na medida em que o tempo vai passando, ela acaba mudando. Então, hoje os públicos personalizados servem para você trazer mais exatidão aí à sua segmentação e eles funcionam assim. Bem, públicos personalizados, então, é quando você vai jogar o jogo com a base de dados que você tem e que o Facebook tem. Então, dito isso, públicos personalizados são opções de segmentação para os seus anúncios no Facebook e também no Instagram. Basicamente, a natureza deles, ou seja, os grupos que você pode criar de públicos personalizados são tráfego do site, lista de clientes e envolvimento. A gente vai falar mais sobre eles, cada um deles aqui, e eu vou mostrar na prática como que você vai criar, então, os seus públicos personalizados. Bem, para a gente começar, então, o tráfego do site. O que isso quer dizer? O tráfego do site é que você pode segmentar os seus anúncios, criar campanhas para quem visitou o seu site, páginas específicas lá, desde que você utilize o chamado pixel do Facebook. Camila, já tá ficando complicado. Segura aí, porque tem um episódio do Fast Marketing, eu não lembro qual é, se é o 5, se é o 6, em algum lugar aí vai ter onde eu tenho uma aula completa também sobre pixel do Facebook. Mas, de modo geral, você tem o pixel do Facebook lá no seu site, no seu e-commerce, enfim, onde você puder inserir esse pixel. Se você não sabe o que é, tem uma aula explicando. E lá você vai poder, então, pegar algumas atividades específicas, tá? Então, a pessoa visitou uma determinada página, a pessoa passou determinado tempo no seu site. Então, tudo isso você vai poder utilizar para segmentar aí os seus anúncios. Bem, vamos lá, eu vou mostrar então na prática como que funciona e como que você pode então usar o seu pixel do Facebook para criar um público personalizado de pessoas que acessaram o seu site e algumas páginas específicas. Aqui na imagem eu acabei colocando, tá, um print, mas eu vou te mostrar lá na prática, então acho que vai ficar mais fácil. Vamos lá para o meu gerenciador, onde eu vou te mostrar onde estão os públicos personalizados e como que você vai poder criar então isso. Vamos lá. Bem, estamos aqui então em uma das contas que eu tenho, tá? E eu vou te mostrar então como que você faz para acessar os públicos personalizados. A primeira coisa é que ele é utilizado para a criação de anúncios. Então,
É uma ferramenta para que você possa segmentar melhor os seus anúncios no Facebook. Então, para você acessar os públicos personalizados, você vai entrar no seu gerenciador de anúncios, vai ter lá 3 risquinhos aqui, e aí você vai vir na opção públicos, tá? É aqui que a gente vai criar, então, o nosso público personalizado. Vamos falar aqui um pouquinho, então, do mais interessante, ou enfim, o mais, que pode trazer mais diversidade para você, que são, então, os públicos personalizados do site. Então, estamos aqui, todos os meus públicos estão aqui criados, e aí você vai vir aqui em criar público personalizado. É aqui que a gente começa, então, a nossa viagem aí nesse assunto. Como eu já tinha falado lá, existem as chamadas fontes, né? Então, existe a fonte tráfego do site, que é o mais comum, lista de clientes e as de envolvimento. A gente vai passar por cada um deles aqui. Atividade em aplicativo, atividade offline não são coisas muito comuns, tá? Depois, se você quiser explorar, eu recomendo muito que você faça, entre aqui e entenda como que vai funcionar para você. Então, a gente vai explorar os recursos mais comuns que vão servir como ponto de partida aí para você. Então, vindo aqui em tráfego do site, você vai poder criar, então, um público baseado na atividade do seu pixel. Então, se você tem um site, tem um pixel instalado lá, você vai poder criar públicos de acordo com a navegação das pessoas. Então, aqui no meu caso, eu tenho um pixel lá instalado no meu site. E aí eu posso criar um público, por exemplo, para todo mundo que visitou o meu site nos últimos 30 dias, nos últimos 15 dias, nos últimos 7 dias, nos últimos 22 dias. Isso vai depender do que você quiser, tá? Vamos deixar aqui um padrãozinho de 30 dias. E aqui eu vou ter opções de personalização desse público. Então, eu posso pegar todo mundo que visitou o meu site, pessoas que visitaram páginas específicas. Então, por exemplo, todo mundo que visitou a página que contém a palavra, sei lá, Instagram. Instagram, por exemplo. Nossa, não estou sabendo nem escrever. Instagram. Então, ele vai pegar lá nas minhas URLs, toda URL que tiver a palavra Instagram, por exemplo, vai ser criado um público que visitou um post no meu blog sobre Instagram. E assim você vai poder ir trabalhando, tá? Existem várias opções aqui, eu não vou poder me explorar todas porque a gente tem mais coisa para falar. Mas você vai ter aqui, então, todo mundo que visitou o seu site, pessoas que visitaram páginas específicas, por tempo gasto, quem passou mais ou menos tempo no seu site. E aqui tem pessoas que realizaram eventos específicos. Então, lá na aula de Pixel, você vai entender um pouco mais sobre esses eventos padrão do Facebook. Mas eu vou poder pegar todo mundo, por exemplo, que se tornou um lead no meu site. Então, quando ela marcar um lead lá, eu vou poder pegar todo mundo que se tornou lead nos últimos 30 dias, tá? Então, existem várias configurações, várias coisinhas que você pode trabalhar aqui, mas a ideia geral desse público personalizado, então, é o conjunto, né, do seu Pixel do Facebook, coloca lá no seu site. E aí você vai poder, então, criar públicos que visitaram páginas específicas para você direcionar os seus anúncios, tá? Então, é basicamente assim que funciona o público personalizado de tráfego no site. Vamos voltar lá para a apresentação, que a gente vai explorar um pouco mais. Agora, uma outra fonte de públicos personalizados para você é a da chamada lista de clientes. E o que isso quer dizer? Quando você gera leads, por exemplo, no seu site, ou quando você faz uma venda, você vai ficar com a base de dados, né? Então, essa base de dados, ela pode ser usada para criar públicos personalizados. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha lá uma lista de clientes. Nessa lista, você tem o e-mail, o telefone, o endereço e o nome dessas pessoas, por exemplo. Você pode usar essa base de clientes, subir ela no Facebook e segmentar os seus anúncios para essas pessoas. Então, de modo geral, como que funciona isso na prática para você entender o conceito, tá? Por exemplo, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o Facebook, ele tem uma base de dados. Então, todo mundo que cria uma conta no Facebook coloca lá nome, telefone, e-mail, aonde mora. Todas essas informações, o Facebook ou o Instagram tem. Então, ele tem essa base de dados, tá? Então, a gente tem esse primeiro círculo aí. Agora, você, dono de um negócio, você tem os seus dados, os dados dos seus clientes. Então, você tem a sua base de clientes, a sua base de telefones, de leads, enfim. Você tem lá a sua base de dados, tá? E o que a gente faz quando a gente trabalha com essa questão de público personalizado? A gente procura conectar, né, fazer uma ligação entre a base que nós temos e a base do Facebook. E isso origina, então, o quê? O seu público. Então, de modo geral, funciona assim. O Facebook tem a base de dados deles e você tem a sua. E aí você vai falar assim, Facebook, olha, eu tenho esses e-mails aqui. Dentro dessa galera que eu tenho aqui,
dá uma olhada aí na sua base e vê o que nós temos em comum, tá? E a partir desses dados em comum, ele vai formar um público para você segmentar. Então, é possível que os e-mails que você tenha na sua base, as pessoas utilizem para usar o Facebook. Então, por exemplo, eu tenho um e-mail pessoal e um e-mail comercial. Eu uso o meu e-mail comercial para fazer eu usei o e-mail comercial para fazer a minha conta no Facebook. Então, se você, por exemplo, tem esse e-mail comercial na sua base de dados, você mandando no Facebook vai sair, né, a correspondência. Se você tem, por exemplo, o meu e-mail pessoal na sua base, não vai sair essa correspondência, porque não é o mesmo e-mail que eu tenho cadastrado no Facebook, tá? Então, é como se fosse uma junção desses dados e vai sair o seu público. Então, eu tenho 10 mil e-mails aqui, Camila. Não é garantido que você vai ter essa correspondência de 10 mil e-mails, tá? Então, os dados que você tiver, o Facebook vai correlacionar e aí vai sair o seu público personalizado. Então, não é incomum, tá? As pessoas, eu tenho uma base aqui de 10 anos atrás. Quando elas sobem para o Facebook, elas conseguem uma baixa correspondência. Por quê? Todos aqueles e-mails, telefones, nomes, enfim, as informações que você tinha não estão na base do Facebook. Então, ele não dá essa relação e aí você acaba tendo uma correspondência baixa. No passado, o Facebook exigia pelo menos 20 correspondências para que você pudesse começar a veicular o seu anúncio. Aparentemente, as informações que eu tenho que aparecem na minha conta, ele está ali a partir de 1000 correspondências, ele já, abaixo disso, ele já dá pequeno. Então, quanto mais dados você tiver, quanto mais informações você tiver para dar ao Facebook, maior tende a ser o seu público, então mais preciso tende a ser isso. Então, essa é a ideia. Por isso que eu sempre recomendo nas aulas do Social Cell, a gente está sempre criando, gerando a nossa base, porque essa base pode nos ajudar a criar os nossos públicos e ser mais assertivo aí nas nossas campanhas. Então, por que é interessante isso? Porque quando você tem um lead, por exemplo, e você utiliza, né, esse recurso de público personalizado, você sabe que aquela pessoa que se cadastrou no seu site para baixar um e-book, por exemplo, ela está interessada naquele assunto e aí você consegue direcionar um anúncio só para essas pessoas. Então, esse é um ponto positivo aí de você ter a sua base, tá? De você também gerar os seus leads, seja oferecendo uma recompensa, seja vendendo os seus produtos, mas sempre tenha essa base, sempre atualize ela para que ela seja um ativo aí para você, tá? Então, essas são algumas possibilidades de você subir a sua base de dados no Facebook e aí você fazer essa correlação. Quando a gente for fazer isso lá no gerenciador, provavelmente vai aparecer para você uma opção chamada de LTV, que é o Lifetime Value, que é um conceito onde a gente pode então criar um público personalizado baseado em valor. O que isso significa? Significa que se você tem, por exemplo, clientes, as pessoas compram lá talvez um produto de R$10, um outro tem uma compra de 10 mil reais, o outro de 100, enfim. Os clientes, eles têm valores diferentes. E dentro do Facebook, quando você vai criar um público personalizado, se você está usando uma base de clientes, por exemplo, você pode dizer, olha, Facebook, esse cara aqui tem um ticket médio ou fez uma compra de R$10. Essa outra pessoa aqui fez uma compra de R$50. E assim o Facebook vai começando a entender quais são os clientes que dão mais resultado, tem um lifetime maior versus um menor. Então, vamos lá entender um pouco mais na prática como que isso funciona e como que você vai poder, então, criar os seus públicos personalizados de lista de clientes. Bora lá! Bem, estamos aqui, então, novamente no gerenciador de anúncios e eu vou agora criar um público. Então, a gente criou anteriormente um público de visita no site. Agora, a gente vai criar um público personalizado de lista de clientes, tá? Então, comentei lá que existe a opção de usar um arquivo que inclui o valor vitalício ou usar um arquivo que não inclui o valor vitalício. Então, por exemplo, quando eu faço uma venda, eu consigo ter os dados tal e quanto foi o valor da venda. Então, se eu quero criar um público personalizado de clientes e basear isso, né, ao valor das compras para que o Facebook consiga entender melhor quais clientes são mais qualificados, por exemplo, eu posso usar esse arquivo de valor. Então, basicamente, essa é a diferença. Eu só tenho uma base de leads lá, onde as pessoas se cadastraram para baixar um e-book, elas ainda não compraram nada. Então, eu posso usar um arquivo que não inclui um LTV, tá? Então, basicamente, essa é a diferença. Então, quando eu vou criar os meus públicos, se é de lista de clientes, pessoas que compraram algo, eu geralmente utilizo o LTV. Se é um público de leads só, que só tem e-mail, telefone,
usa um arquivo que não inclui um LTV. Pontos importantes, tá? Esse arquivo ele precisa estar em CSV ou TXT, tá? Então, é um arquivo de Excel ou é arquivo de texto, tá? Então, por exemplo, vou colocar aqui um arquivo que inclui o LTV. Como é que vai funcionar? Primeira coisa que eu vou ter que colocar aqui é selecionar a origem desse carregamento. Então, se é de clientes e parceiros, diretamente de clientes ou de parceiros, tá? Então, no meu caso, são diretamente dos meus clientes. Vou clicar aqui em carregar arquivo e vai abrir esse arquivo, então, aqui no meu computador, né? Então, aqui tem um arquivo de CSV, aonde tem os dados e informações dos clientes. Aí, eu vou dar o nome aqui, tá? Clientes... Tá difícil de escrever hoje, hein? Clientes 2019. Avançar, e aí ele vai pedir para eu selecionar a coluna de valor, ou seja, dentro desse arquivo, qual é o valor da compra. Então, aqui vai ter vários dados, tá? E aqui vai ter o preço do produto, no caso da minha planilha. Escolho isso e aí eu vou avançar e vou mapear outros dados que tenho no meu arquivo, tá? Então, aqui vai ter o documento, isso aqui é o documento, ele tá entendendo que é um telefone. Não, não é um telefone. Então, o que que é aqui? Número de parcelas, recorrência, data da venda, o nome. Então, aqui eu vou mapear como se fosse o nome, tá? Aqui, não carregar. E assim eu vou, então, mapeando os dados, tá? Dizendo, olha, esse dado aqui ou essa coluna quer dizer isso. Esse dado aqui, essa coluna quer dizer aquilo, tá? Então, você vai fazendo esse mapeamento aqui no caso do público LTV. Se não for um público LTV, é a mesma coisa, tá? O que vai mudar aqui no caso é que você não vai escolher aquela coluna de valor. Então, eu vou colocar aqui a origem, é diretamente de clientes. Aqui eu tenho uma lista de leads. Vou pegar aqui essa galera. Aqui eu vou dar o nome. E vou fazer o mapeamento, tá? Então, aqui vai ter o e-mail, o nome e vou carregar e assim vai funcionar. Então, como que vai ser na prática? Você vai criar e aí ele vai iniciar o processo de fazer a correspondência, tá? Então, aqui, no caso, ele achou poucas pessoas, ou quando você cria o público, ele vai estar em busca, né, dessa galera e vai criando, então ele vai aparecer ali, atualizando, alguma coisa nesse sentido, tá? Quando estiver pronto esse público, aí você vai poder utilizar na sua segmentação. Eu vou te mostrar mais adiante como que você vai utilizar esses públicos na tua segmentação, mas antes disso, vamos voltar lá para a gente falar sobre os públicos de envolvimento, que é então a terceira categoria aqui de públicos que a gente tem. Bora lá. Agora, encerrando aqui essa parte, então, dos tipos de público, a gente vai entrar no público de envolvimento. E esse é super legal e muito interessante aí, em especial se você não tem site, tá? Então, mesmo que você não tenha um site, você pode utilizar as interações das pessoas nas suas redes sociais, no Facebook e no Instagram, para que você crie públicos personalizados, para que você consiga segmentar os seus anúncios para essas pessoas. Então, aqui a gente tem as fontes do Facebook, são vídeo, formulário de cadastro, experiência instantânea, perfil comercial do Instagram, eventos e página do Facebook, tá? Então, na medida em que as pessoas vão envolvendo com as suas publicações no Facebook, dentro do social a gente fala sobre as fases, né? Fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4, você consegue segmentar as pessoas de acordo com o nível de interesse dela em relação ao conteúdo que você disponibiliza nas suas redes sociais. Então, por exemplo, eu posso criar um público de envolvimento com vídeo. Então, eu posto um vídeo lá no meu Facebook. Eu posso pegar todo mundo que assistiu o vídeo inteiro. Eu posso pegar quem assistiu metade do vídeo nos últimos 30 dias, quem assistiu metade dos vídeos nos últimos 7 dias, quem assistiu 10 segundos. Então, eu tenho uma série de opções de segmentação que eu posso utilizar. Então, uma pessoa que assistiu 10 segundos, ela está menos engajada do que uma pessoa que assistiu 100% de um vídeo de 5 minutos, por exemplo. Então, a gente utiliza, né, esses níveis de interação para que a gente possa segmentar e direcionar aí a nossa audiência. Então, se ela assistiu um pouquinho, ela é menos engajada, por exemplo, do que uma pessoa que assistiu tudo. Então, isso são sinais que a gente pode utilizar para trabalhar com a nossa segmentação e desenvolver o nosso funil de vendas, tá? A gente tem, então, lá envolvimento com vídeo, Facebook e Instagram e também eventos são os mais comuns, tá? Eu coloquei um asterisco ali no vídeo, porque essa é uma dúvida bem comum, tá? Todos os públicos, de modo geral, eles se atualizam sozinhos. Então, na medida em que o tempo vai passando, se você coloca lá, eu quero segmentar
fazer um público personalizado de todo mundo que envolveu com o meu Instagram nos últimos 7 dias. Então ele vai atualizando isso sozinho. Na medida em que mais pessoas vão envolvendo com o seu Instagram, ele vai atualizando sozinho. Agora, os vídeos, ele não atualiza sozinho. Na medida em que você posta um vídeo novo no seu Facebook ou no Instagram, você tem que selecionar os vídeos que você quer. Eu vou te mostrar lá na prática como é que é, tá? Então, coloco isso aqui porque é uma dúvida bem comum que as pessoas têm. Demais públicos atualiza sozinho. Vídeos, você tem que adicionar novos vídeos, né? Se você quiser que ele mantenha. Ah, não quero postar novos vídeos, eu quero usar aquele vídeo específico. Aí ele vai manter, né, sozinho ali aquela insere e retira público, né? Então, deu o tempo lá dos 7 dias, por exemplo, e as pessoas não assistiram mais, remove e ele adiciona novas pessoas, as que assistiram nos últimos 7 dias, por exemplo. Mas, se eu quiser postar vídeos novos sempre alimentando esse público, eu preciso selecionar lá os vídeos. Então, vamos lá, eu vou te mostrar então na prática como que você vai utilizar esses públicos por envolvimento. Partiu! De volta aqui, então, ao nosso gerenciador de anúncios, a gente vai criar, então, um público de envolvimento. Vou clicar aqui em criar público, público personalizado, e aí a gente vai ter aqui as opções de fontes do Facebook. Então, na medida em que as pessoas envolvem com alguma coisa sua, você pode criar. Então, eu tenho público de vídeo, público do Instagram, página do Facebook. Os demais eu acabo não usando no meu dia a dia, então eu acabo não utilizando. O bem legal, se você utiliza vídeos, então, é o público de vídeo. E aí, como é que você vai criar aqui o seu público? Então, você vai escolher aqui o tipo de envolvimento com o seu vídeo. Então, quem viu pelo menos 3 segundos, 10 segundos, 25%, 50%, 75% e 95%. Então, quanto mais para baixo, mais envolvida aí tende a ser a pessoa. Vamos pegar aqui quem assistiu 25% do seu vídeo. O que você vai fazer? Você vai escolher os vídeos. Então, aqui eu tenho as minhas páginas, né? E aí eu tenho lá, então, eu quero pegar todo mundo que assistiu 50% dos meus vídeos nos últimos 5 dias. Então, eu vou ticando aqui os vídeos que eu quero, tá? E vou indo, vou selecionando. Existem algumas coisas que você pode utilizar, né? Então, eu trabalho lá com 2 públicos. Um é um público pessoa física e o outro é um público pessoa jurídica. Você pode escolher quais vídeos você quer. Então, vou criar um público de quem assistiu um vídeo de, sei lá, um produto X e outro público de quem assistiu o vídeo sobre o produto Y. Então, aqui você consegue separar, né, os vídeos e quais públicos eles vão fazer parte. Você pode fazer isso também com os seus vídeos no Instagram. Então, selecionando aqui em perfil comercial do Instagram, você escolhe os vídeos que você quiser lá do seu Instagram também, tá? Aqui você vai escolher nos últimos X dias, tá? Então, quanto maior for esse prazo, maior tende a ser o seu público. E também depende, né, do quantidade de visualizações que você gera com as suas publicações. Então, só cuida para não pegar um público muito restrito, né? Porque senão o seu anúncio não vai rodar. Então, nos últimos 30 dias, quem viu aí 25% dos vídeos, tá? A gente vai falar um pouco mais também sobre nomenclaturas aqui, que é bem importante para que você possa se achar aqui no meio desses públicos todos. Então, você escolhe os públicos ali e boa. E aí, agora ele vai ser criado, né? Então, ele criou o público aqui. E, ele tá dizendo aqui, então, ele criou um público, né, de quem visualizou 25%. Ele está preenchendo, então, aqui a informação de que ele está preenchendo. Se ele detecta, né, por exemplo, esse aqui é um público de tráfego no site. Ele tá vendo aqui que tem pouco tráfego no site, ele vai sinalizar, tá? Então, aqui você vai ver se der algum probleminha, ele vai te falar o que está acontecendo. No caso aqui, a relação, né, a quantidade de gente que está dentro desse público aqui, de quem visualizou, por exemplo, os meus vídeos nos últimos 95% nos últimos 7 dias é baixo, então significa que eu preciso aumentar a distribuição do meu conteúdo para que esse público possa aumentar, ou eu aumento a quantidade de dias, ou eu diminuo a porcentagem. Então, 95 não tem muita gente assistindo, então eu posso diminuir para 50, por exemplo, tá? Então, são alguns ajustes que você pode fazer caso você não esteja gerando, né, o volume de público ali que você gostaria. Agora, um outro público que você pode criar é do seu Instagram e do seu Facebook, né? Então, aqui, no caso do perfil comercial no Instagram, tem que ser no perfil comercial no Instagram, tá? Então, Instagram, pessoa física, vamos dizer assim, não dá. Então, eu vou fazer aqui,
tem a minha conta no Instagram aqui e eu posso pegar, né, segmentar ainda muito mais. Então, todas as pessoas que se envolveram com o meu negócio. O que isso quer dizer, Camila? Isso inclui todas as pessoas que visitaram o seu negócio no Instagram, o seu perfil no Instagram, interagiram com conteúdo, ou anúncios, perfil comercial, ou no próprio feed delas. Então, se você tem dúvidas, é só passar o mouse aqui que ele explica o que é, tá? Então, você pode fazer aqui, então, todo mundo que se envolveu no seu Instagram nos últimos 30 dias. Ah, não, todo mundo que mandou uma mensagem nos últimos 15 dias. Isso a gente falou no Fast Marketing passado sobre as direct messages no Instagram. E aqui você vai colocar lá, Instagram 30 dias, tá? Então, cria o público e ele vai alimentar esse público aqui, tá? Então, ele está criando aqui e está preenchendo. Então, é mais ou menos assim que funcionam os públicos por envolvimento. O que eu recomendo agora que você faça, que você conheceu esses 3 tipos de público? Entre lá no seu gerenciador de anúncios, crie os seus públicos, aperte, fuce, clique, veja, leia, tudo que você puder para que você possa entender aí bem como tudo isso funciona. Vamos voltar lá para os nossos slides que tem mais coisa para falar aqui com você. Bem, então agora a gente falou sobre os públicos de tráfego no site, público de lista de clientes e público de envolvimento. Então, o que eu recomendo que você faça depois que acabar aqui esse episódio do Fast Marketing? Que você liste, tá? Todos os ativos que você pode criar aí no seu negócio. Então, eu tenho lista de clientes, vou criar um público de lista de clientes. Eu tenho site com pixels, tudo certinho, vou criar um público disso. Então, liste todos os seus ativos e crie os seus públicos, tá? Então, esse é o principal ponto de partida aí para você, tá? Então, pensar nos seus ativos, anota num papel, eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, eu tenho mensagens, mas antes disso tudo, dá uma fuçada bem boa lá, pega 15 minutos aí, fuça bastante lá, ver o que você vai poder criar aí para o seu negócio. Agora, a gente vai falar sobre como que você vai utilizar os seus públicos personalizados, então, na sua segmentação. E esse acho que é um ponto chave aqui, né? Porque você vai criar os seus públicos, e agora, Camila, onde eu usarei esses públicos aqui que você está falando tanto? Bem, os públicos personalizados, então, vão ser utilizados para segmentar os seus anúncios. Então, na medida em que você tem eles criados, né, na medida em que você entende esses ativos, você pode direcionar os seus anúncios para as pessoas que estão executando determinada ação. E com isso, você não fica tão dependente lá dos interesses no Facebook. Então, qual é a lógica básica aqui? Se uma pessoa assistiu metade de um vídeo seu falando sobre laços para cabelo, significa que aquela pessoa está interessada no assunto de laços para cabelo. Então, você consegue pegar essas pessoas que estão mais interessadas para daí oferecer o seu produto. Essas são ideias simples, né, que a gente trabalha com as fases. Então, a fase 1, a pessoa assistiu metade de um vídeo sobre laços. Posso pegar esse público que assistiu esse tanto do vídeo e direcionar uma oferta de um produto para essas pessoas. Assim você não fica falando, tipo, louco em praça pública, trabalhando com um monte de interesses e torrando seu dinheiro. Então, você primeiro qualifica os seus potenciais clientes com um bom conteúdo e depois você direciona os seus anúncios para as pessoas que demonstraram um certo nível de interesse naquilo. Então, esse é um ponto principal aí da utilização dos públicos personalizados, tá? Para te ajudar aí a qualificar melhor o seu público para fazer ofertas mais assertivas para essas pessoas. Bem, vamos entrar lá então no gerenciador de anúncios e eu vou te mostrar então como que você vai utilizar então na prática os seus públicos personalizados. Vamos lá. Bem, estamos aqui então no nosso gerenciador de anúncios, então como que a gente vai utilizar aí o nosso público personalizado? A primeira coisa que você vai fazer é criar uma campanha, né? Então, é uma campanha de vídeo, conversão, o que que é? Isso vai depender dos seus objetivos aí, mas de modo geral vamos criar uma campanha. Vamos supor, então, que a gente queira criar uma campanha para quem assistiu 50% de determinados vídeos lá. Então, a gente coloca aqui a oferta do produto. Só vou dar um nome louco aqui, tá? Oferta do produto Y. O objetivo dessa campanha, então, é levar as pessoas para o nosso site. Então, eu posso trabalhar aqui com uma campanha de tráfego, por exemplo. Aí, eu vou pegar aqui um público, né? Quem que eu vou direcionar esse anúncio? Viu 50% nos últimos 30 dias. Então, eu vou pegar todo mundo que viu meus vídeos nos últimos 30 dias. E aqui, eu vou colocar aqui oferta do produto Y, tá? E aí, a gente vai trabalhar aqui com isso. Criando aqui a nossa campanha, agora na hora de
trabalhar com o público aqui no nosso nível de conjunto de anúncio, é onde a gente vai usar, então, os nossos públicos personalizados, tá? Então, eu não vou levar até o fim, mas é só para você entender onde que você vai colocar esses públicos, então. Aqui na opção de público, geralmente o que as pessoas fazem, quem não usa público personalizado faz. Entra aqui em públicos e vai trabalhar basicamente com a utilização de interesses. Então, eu vendo laços, eu vou pegar lá quem curte M de mulher, vamos ver se ele vai achar aqui. Então, incluir pessoas... Ó, quem curte M de mulher. Então, as pessoas vão trabalhando com interesses, vão jogando a rede para ver se pega alguma coisa. Quando a gente trabalha, então, com os públicos personalizados, como eu disse, claro, você pode trabalhar com os interesses, não tem problema, desde que eles estejam gerando resultado, mas muita gente não sabe disso e não se preocupa em qualificar, né, os seus potenciais clientes. Então, a gente pode utilizar esses conteúdos e, baseado no envolvimento dessas pessoas com esse conteúdo, você sabe se ela está interessada ou não. Então, aqui eu vou pegar em públicos personalizados, pessoas que aquele público que a gente criou. Então, quem visualizou 25% dos meus vídeos. Eu vou direcionar o meu anúncio para essas pessoas. Então, entende a lógica? Se ela assistiu, significa que ela está interessada. Então, a probabilidade dela converter é maior. E aí, você continua, né, o processo todo aqui de criação da sua campanha. Então, basicamente, aqui é onde você vai utilizar esse público. Então, você desenha, né, o seu funil, vamos dizer assim, desenha aí. De acordo com a interação daquela pessoa, você vai poder, então, segmentar o seu anúncio para ela. Agora, uma coisa super legal que pode multiplicar aí os seus resultados é um recurso chamado público semelhante, tá? Nossa, Camila, que doideira, tem público personalizado, público semelhante? Sim, fica tranquilo que você já vai entender o conceito, tá? Mas público semelhante é como se você pudesse clonar os seus clientes. Olha que louco isso aqui. Público semelhante, então, vai permitir que você fale para o Facebook. Facebook, eu tenho essa galera aqui, eu tenho esse público personalizado, por exemplo, de clientes. Encontre pessoas parecidas com essa daqui que eu já tenho. Então, é mais ou menos assim que funciona. Então, de modo geral, é assim. Lembra lá, a gente tem a base de dados do Facebook, nós temos os nossos dados. Fazemos o cruzamento desses públicos e sai o quê? O seu público, o público personalizado, então, lá dos seus clientes. Aí, dentro do Facebook, você tem a possibilidade de criar um chamado público semelhante. Então, ele tem aquele público ali, os seus clientes, como origem, e dentro desse público existe um padrão, por exemplo, ou pessoas que têm um determinado comportamento, e o Facebook sabe disso com as tecnologias loucas lá dele. E aí você diz, Facebook, então eu quero pessoas parecidas com essas aqui que eu tenho, é o que a gente chama de lookalike, tá? Então, públicos semelhantes. E aí ele vai criar um público maior, originado do seu público ali de base. Então, é como se você pudesse clonar os seus clientes. Basicamente, essa é a ideia. Então, quanto mais qualificado for esse público, quanto maior ele for, mais qualificado vai ser o seu público semelhante, tá? Então, a ideia é ter dados bons, né, e em volume. Então, quanto mais informações você der para o Facebook, mais ele vai poder achar públicos mais próximos aos que você quer. Vamos voltar lá para o gerenciador, onde eu vou te mostrar, então, como criar os seus públicos semelhantes. Bora lá. Bem, estamos de volta aqui, então, ao nosso central de públicos, né? Então, aqui você tem os 3 risquinhos e aí você vem aqui em públicos. Então, qual que é a primeira etapa? A primeira etapa é você criar os seus públicos, né? Público de cliente, quem engajou com o seu Facebook, quem engajou com o seu Instagram, quem visitou o seu site. Então, você cria os seus públicos personalizados. E a partir desses públicos, você pode criar públicos semelhantes. Então, você vai vir aqui em criar público e vai ter aqui a opção público semelhante. Tá? Então, qual é a ideia? Você vai ter um público base, por exemplo, todo mundo que envolveu com o seu Instagram nos últimos 7 dias. Você vai ter esse público base e a partir dele você vai poder criar um público semelhante a essa galera toda. Então, aqui você vai selecionar a fonte desses dados, tá? Então, aqui, vou pegar aqui, Instagram. Eu não tô boa para escrever hoje. Então, quem se envolveu com o meu Instagram nos últimos 30 dias. Aqui você vai colocar Brasil ou o país que você tá. Você não vai conseguir segmentar por cidade, coisas nesse sentido. Primeiro você vai criar o público semelhante. Lá na hora de você criar o seu anúncio, daí lá você consegue segmentar por cidade, estado ou uma região específica, tá? Mas de modo geral ele vai criar um público grandão. Lá na hora de você criar o seu anúncio, como a gente fez na etapa passada, você vai poder segmentar ele ainda mais, tá? Mas aqui é só para ele criar
um público parecido para você. E aqui ele vai te dar opção, né, de qual % parecido você quer que seja. Então, quanto maior esse número aqui, 10%, por exemplo, maior vai ser esse público e menos parecido ele vai ser. Então, depende muito do teu segmento, depende muito do teu tamanho de mercado. Quanto menor for esse número, mais semelhante será. Eu geralmente trabalho só com público de 1%, porque ele já vai dar um público de 1,3 milhão, né? Milhão, não sei, de pessoas, tá? Então, basicamente é isso que eu costumo trabalhar, tá? E aí, qual que seria uma regra básica aqui para que você possa ter uma orientação inicial para os seus públicos personalizados? Claro que não tem resposta pronta para dizer qual funciona melhor, qual não funciona. Esse vem o seu trabalho diário de testar novos públicos. Mas qual é a regra básica aqui? Só um ponto de partida para você entender a lógica. Bem, se eu quero, por exemplo, que mais pessoas envolvam com o meu Instagram, ou seja, eu quero ampliar o impacto do meu Instagram e eu quero gerar mais pessoas se envolvendo com o meu Instagram, eu crio um público personalizado de pessoas público semelhante de pessoas que já se envolveram comigo. Essa é basicamente a lógica. Se eu quero pessoas assistindo os meus vídeos, eu posso usar um público semelhante de pessoas que já assistiram os meus vídeos. Se eu quero fazer mais vendas, eu posso usar um público semelhante de quem já comprou comigo. Então, de modo geral, uma orientação básica, que só como ponto de partida, isso não é a resposta pronta, porque isso só testando para você entender qual é o melhor público, mas a ação que eu desejo, geralmente eu crio um público semelhante àquilo. Então, se eu quero gerar mais vendas e ampliar a minha base de clientes, crio um público personalizado com os meus clientes, depois crio um público semelhante dos meus clientes e direciono os meus anúncios para essas pessoas, claro, testando se vai funcionar. Às vezes um público diferente pode funcionar melhor, mas aí é o dia a dia ali das campanhas. Mas a base, só um ponto de partida, caso você tenha essa dúvida, basicamente funciona assim. Quero mais visualizações de vídeo, um público parecido com quem já visualiza os meus vídeos. Basicamente é assim que vai funcionar. O público semelhante, né? Se a gente trabalhar com os filtros aqui, o que temos de público semelhante? Olha, eu tenho um público aqui, um lookalike 2% de quem já está na minha base de leads, semelhante de 1% de quem se envolveu no meu Instagram, semelhante 1 a 2% de quem é o meu cliente, e assim você pode ir criando os seus públicos semelhantes, tá? Então, são pessoas parecidas com as que você já tem, sempre tendo como, vamos dizer assim, ponto de partida essa regra. Quero mais visualizações de vídeo, direciono os meus anúncios para quem é um público semelhante aos que já viram os meus vídeos, como um ponto de partida, então, aí para você começar as suas campanhas, mas nunca tirando, né, da sua cabecinha que a resposta para isso, qual público é melhor, 1, 2, 3, 10, 20%, só os seus testes é que vão poder dizer o que vai funcionar e o que é o melhor para você, beleza? Agora, fechando essa questão de públicos semelhantes, é importante você saber que você pode criar um público semelhante de qualquer público personalizado que você tem. Então, você pode criar um público semelhante de quem visitou o seu site, um público semelhante de quem fechou uma compra, e assim você vai multiplicando as suas possibilidades de segmentação dos seus anúncios. Público semelhante da sua lista de clientes, público semelhante de quem se envolveu com o seu Facebook, Instagram, seus vídeos, e assim vai, tá? Então, todos os públicos personalizados que você puder criar, você pode criar públicos semelhantes a eles. Então, como eu disse, só os testes vão dizer qual público é melhor, qual faz mais sentido, mas na teoria o que é? Se eu quero mais pessoas visualizando os meus vídeos, eu posso usar um lookalike de quem já visualizou. Basicamente, essa é a lógica básica aí para você começar a utilizar esse recurso de públicos semelhantes. Agora, para a gente ir encerrando aqui, eu tenho algumas sacadas, algumas dicas simples que podem fazer muita diferença para você ir utilizando esse recurso dos públicos personalizados. A primeira é óbvia para alguns, mas nem tão óbvia para os outros, é a chamados públicos negativos, né? Então, assim, você pode utilizar os públicos personalizados para segmentar os seus anúncios, mas você pode também usar os públicos personalizados para excluir determinadas pessoas das suas campanhas. Então, por exemplo, estou fazendo uma campanha lá vendendo um produto, né? Eu posso utilizar, por exemplo, um público
personalizado aqui de quem mandou uma mensagem para mim no Facebook da empresa, né? Quem mandou um inbox na minha página. E eu posso excluir quem já comprou determinado produto. Então, eu tô vendendo lá esse óculos aqui, né? Então, tem um público lá que tá rodando esse anúncio. Eu posso excluir quem já comprou esse óculos aqui. Então, utilizar os públicos negativos é muito legal porque você evita a chamada sobreposição dos seus públicos ou exibir anúncios para quem já comprou aquilo ou já tomou aquela determinada ação. Então, quando você for criar o seu público lá, a sua segmentação no Facebook, a gente falou sobre isso, você pode incluir essas pessoas e você pode excluir outras. Então, se eu estou fazendo um anúncio oferecendo um produto, eu excluo quem já comprou aquele produto. Então, basicamente é uma ideia aí para você. Eu estou fazendo um anúncio para quem quer, convidando as pessoas para se tornar um lead meu, eu posso excluir quem já é o meu lead, tá? Então, basicamente, são funcionalidades que nem todo mundo sabe que dá para fazer. Adicionar ou excluir pessoas utilizando aí os públicos personalizados. Agora, outra coisa muito importante, quando eu entro nas contas, às vezes, de clientes, consultoria, de mentoria, me dá um nervoso, é a falta de organização. Isso é muito importante para que você saiba qual é o público, qual é a categoria. Então, isso ajuda bastante na hora de você se organizar aí e utilizar os seus públicos. Então, se você observar, eu utilizo uma nomenclatura padrão e eu recomendo que você crie a sua e possa usar aí a minha se você quiser. Então, de modo geral, quando é o público de envolvimento, eu uso essa chave ali, eu nem sei o colchete, não sei qual é esse, acho que é o colchete, enfim, não faz diferença. Parêntese é um público de envolvimento, parêntese é um público de tráfego, né? Um visitante, parêntese é um público de lista. Então, eu crio essas nomenclaturas porque daí eu sei do que se trata. Parêntese, né? A família que pertence àquele público, qual é o público e qual é a duração dele. Então tem a mensagem no Instagram 30 dias, tem a mensagem no Instagram 7 dias, e assim eu posso ir trabalhando. Agora, eu sinalizei esse aqui, que ele é um público de envolvimento, ele tem duas chavinhas, você tá vendo? E por quê? Porque como eu trabalho com novos vídeos praticamente diariamente, né? Se eu digito lá na busca chavinha, duas chavinhas, esses públicos são os que necessitam de atualização, tá? Então fica mais fácil para mim encontrar esses públicos se eu crio uma regrinha um pouquinho diferente só para eles. Então, lembra lá que eu tinha colocado um asterisco no público de vídeo? Porque sempre que novos vídeos entrarem, eu preciso entrar lá e selecionar aquele vídeo, tá? Então, quando eu coloco, por exemplo, duas chavinhas assim, quando eu vou entrar na busca, eu só digito chavinha, e ele já vem esses públicos aí para serem otimizados, tá? Então, são dicas simples, mas isso ajuda bastante, porque na medida que você vai trabalhando com mais e mais públicos, começa a ficar complicado. E chega uma hora que às vezes você bate o olho e você não sabe do que se trata aquele público. Então, isso você perde o seu tempo. Então, criar uma nomenclatura, ser organizado nesse sentido, com certeza vai te ajudar bastante aí na hora de utilizar os seus públicos depois a fazer lá as suas campanhas, beleza? Estamos chegando ao final aqui desse episódio do Fast Marketing e agora chegou a hora, eu quero saber de você qual é o show de sacadas. Coloca aí nos comentários para mim. Qual foi a maior sacada que você teve nesse episódio de hoje? Conta aí pra mim o que fez diferença pra você e qual foi a sacada que abriu aí a sua cabeça para novas possibilidades. Coloca aí nos comentários. E aí pra mim é muito importante saber o que tá fazendo a diferença, o que chamou a sua atenção aí. Então o nosso show de sacadas está oficialmente aberto. Coloca aí pra mim nos comentários qual foi a sacada que fez assim, ó, puf, na sua cabecinha hoje. Conta aí pra mim nos comentários. E claro, Fast Marketing é um oferecimento Social Cell. Dá uma olhada lá no treinamento, vê se faz sentido para você participar aí do Social Cell, como gerar de 2 mil a 55 mil reais usando as mídias sociais. É isso que você vai aprender aí no Social Cell. Dá uma olhada lá para ver se a gente tem turmas abertas. Se tiver, aproveita, entra lá, porque elas não vão ficar abertas por muito tempo. Bem, a gente vai chegando ao final aqui desse episódio do Fast Marketing. Tentei correr aqui para te falar todas as possibilidades dos públicos, mas eu acho que onde você vai mais aprender agora é pegando o seu computador, senta lá, fuça, aperta, clica, isso, mas isso, e mexe, tá? Porque só assim você vai ter domínio total aí da ferramenta e vai entender como que ela vai poder contribuir aí muito para o seu negócio, beleza? Então,
Encerramos por aqui. Muitíssimo obrigado pela sua presença e, claro, se você curtiu essa aula, marque seus amigos, compartilhe esse vídeo, que assim você incentiva esta pessoa que está aqui a estar aqui compartilhando conhecimento e conteúdos com você, beleza? Beijo e a gente se vê no próximo episódio do Fast Marketing. Tchau!